evento, a nossa parceria com a Multibrava e Alpes, para aprendermos um pouquinho mais sobre a vida financeira, né? Hoje o nosso foco é em renda fixa, então a gente até trouxe aqui uma frase: renda fixa para todos, construindo um amanhã financeiramente seguro e inclusivo. Isso porque a gente expandiu, né, a divulgação desse evento, que parte como organização da SUI, mas a gente expandiu aí para diversos grupos de diversidade, para a gente ter a participação de todo mundo que tem interesse, né, sobre aprender aí sobre esse tema. Primeiro, quem tiver dificuldade aí, que não estiver ouvindo ou não estiver enxergando direito, tiver alguma dificuldade, vão colocando no chat, que a gente vai dando esse suporte para vocês, tá? E aqui um pouquinho da nossa agenda, então, de hoje. A gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou começar aqui apresentando a organização desse evento. A Letícia, nossa colega aqui, também vai apresentar um pouquinho do SUI. Assim, eu vou parar o compartilhamento da minha tela, o pessoal da Monte Brava e da Alpes vão se apresentar, vão falar um pouquinho sobre o que eles fazem, depois a gente entra definitivamente no tema de hoje, né, de renda fixa, e aí a gente vai caminhando até o final para perguntas e respostas, tá? Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês no chat durante o evento, e nós, da equipe organizadora, vamos colocando aqui ela durante a apresentação, conforme for possível, tá? Então, esse é o time que vem trabalhando aí nesse evento tem algum tempo, né? Então, é o time do SUI, a gente está dividido aqui em desenvolvimento e retenção. Então, vou falar um pouquinho de mim, aí Renan e Lê, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar um oi para a galera também. Eu sou analista de preços aqui da John Deere, faço parte do time do SUI há aproximadamente 8 meses, esse é meu primeiro evento, então estou bem animada. A gente vem trabalhando nesse evento com bastante energia tem alguns meses e espero que seja um conteúdo muito relevante para a vida de todos que estão participando. Agora eu vou passar a palavra para a Lê, para ela falar um pouquinho sobre o SUI. Muito bom, pessoal. A intenção aqui é uma breve introdução do SUI para aqueles que ainda não conheçam, né? Pode passar para os próximos slides. Então, a Sociedade de Mulheres Engenheiras, ela é uma organização não governamental, ela é extremamente forte nos Estados Unidos, e a gente vem fazendo esse movimento já faz aproximadamente 10 anos, na média, enquanto John Deere Brasil, tentando trazer essa sociedade para o Brasil, né? E foi uma iniciativa pela John Deere, empresa que alguns de nós aqui trabalham, mas a gente vem aí, no mínimo, uns 5, 6 anos também já expandindo, né? Então, essa sociedade é muito forte nos Estados Unidos, em diversas empresas, eu já vou mostrar algumas empresas aí que fazem parte, e nós temos uma missão aí legal, importante, desafiadora, né? Que a gente vem trabalhando em conjunto para justamente expandir ela no Brasil. Então, diversas empresas estão se juntando aí a essa sociedade. Ela nasceu em 1950, então às vezes eu me pego pensando, gente, teve gente lá em 1950, mulheres que se olharam para o lado, se deram por conta da questão de diversidade, dos desafios que enfrentavam e, puxa, fizeram uma união lá e começaram a trabalhar em prol dessa sociedade, né, dessa questão de diversidade, inclusão, e aqui falando especificamente questão de gênero, né? Então, existe um chão aí já traçado, que a gente vem se apropriando de alguma forma, trabalhando em conjunto e expandindo, né? Está em presente em mais de 60 países, então mencionei que é forte nos Estados Unidos, a gente está trazendo para o Brasil, mas está expandindo Europa, em diversos lugares, assim, também. Mais de 40 mil membros, mais de 400 sessões. Pode passar para o próximo slide, por favor. E o tema que foco, né, quando a gente fala da SUI, apesar do nome ser Sociedade de Mulheres Engenheiras, né, Society of Women Engineers, ela nasceu inicialmente com esse primeiro propósito, mas ela vem cada vez mais expandindo, também falando em diversidade, inclusão e abrindo esse leque para STEM. Então, a gente está hoje aí buscando a visão do SUI, justamente um mundo com paridade e equidade de gênero, né, em todas as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, cada vez mais a gente vê os nossos grupos afiliados focando, expandindo e agregando mais pessoas de diversas áreas, diversos campos de atuação, background, mulheres, homens, independente da sua experiência, se juntando conosco em prol dessa visão aí de diversidade e inclusão na área de STEM.
Aqui a gente traz os principais 4 objetivos que nós, todas as afiliadas, temos focado ao longo dos anos, né? Então, a SUI em si, ela quer ser uma referência, uma excelência profissional, né? Então, ser uma fonte de busca de dados, de treinamentos, de conhecimento, de networking, globalmente, né? Alguém está saindo da faculdade, nossa, eu preciso procurar, fazer alguma pesquisa, preciso entender um pouco mais desse conceito, desse conteúdo, onde é que eu posso ir? Tem que vir a cabeça a SUI. Esse é o objetivo. Eles querem ter excelência profissional e tá na faculdade, tá saindo, começou a carreira, tá no meio da carreira, enfim, transição. Tem que buscar um conteúdo onde? Tem que vir a mente a SUI. Esse é o grande propósito. Enquanto ferramenta, enquanto sociedade. Ela também é essa sociedade faz o papel de advocata, né, em nome aí dessa questão, ser defensora das mulheres nesse campo, né, de ciência e tecnologia. E trabalha, por incrível que pareça, cada vez mais a gente vem aprendendo isso também, nesse âmbito de diversidade e inclusão dentro da própria SUI, né? Então, além dela fazer essa abrangência com foco em gênero, dentro da própria SUI, estou falando aqui globalmente, existem outros grupos também trabalhando, grupos voltados à questão de raça, de etnia, escolha sexual, né, opção sexual, LGBTQIAP+, tem outros grupos aí também dentro da própria SUI, justamente olhando para essa questão de diversidade e inclusão, então são vários grupos, assim como várias das nossas empresas aí que a gente tem contato no dia a dia tem, a SUI também faz esse link, né. E globalização, que a gente já vem falando bastante, ela é já bem global e tem expandido cada vez mais. Dando um overview muito breve para vocês, e pode dar mais um clique aqui para aparecer mais uma informação, em relação a onde estamos hoje enquanto Brasil, tá? A gente vem num processo de expansão muito legal, então, como eu mencionei, em torno de 10 anos já chegou a SUI no Brasil. Hoje estamos com 5 afiliadas profissionais aqui no Brasil, né, espalhadas, então, região sul, sudeste, indo para o norte aí, né, também, e outras 8 afiliadas universitárias, com mais 2 aí no radar já acontecendo também, então a gente vem expandindo. E aí o lado direito desse slide é para nos mostrar ou nos desafiar, inclusive, né, que a gente siga engajados, pensando em 5, 10 anos, a gente estar presente em todos os estados, por que não? Né? O que nos falta? Então, esse papel, esse momento aqui juntos é também para fazer essa provocação enquanto SUI, fazer essas parcerias, né? A gente está aí com a Monte Bravo, com a Alpes. A Monte Bravo e a Alpes daqui a pouco estão presentes em outros lugares, outros estados, e a gente vai fazendo essa conexão, né? Divulgando e quem sabe está criando outras afiliadas também em outros lugares, né? Era para dar essa perspectiva, assim como empresas. Aqui estou focando no Brasil, não trouxe o slide com todas no mundo, tá? Mas olhando para o Brasil, algumas das empresas que estão aí conosco, Whirlpool, John Deere, HP, GM, Caterpillar, Boeing, eu acredito que nem estão todas aqui, tá? Algumas delas que estão conectadas conosco nas nossas afiliadas são essas. Então, para dar um exemplo para vocês, e eu vou inclusive colocar aqui no chat também um link, caso temos colegas aí que não façam parte do SUI ainda, por favor, cliquem aí, se vocês querem fazer parte, querem conhecer um pouco mais. Durante a apresentação, a gente deixando outros links também, para vocês poderem se vincular com a SUI e se conectar conosco. E também as páginas sociais, né? Nos sigam, se conectem, chamem lá, sempre tem uma pessoa de nós aí conectada a nível Brasil, para poder fazer essa conexão, integrar vocês no melhor caminho aí, a melhor afiliada que está mais próxima, conforme as suas aspirações, seus desejos, né, para fazer parte desse trabalho, que também é voluntário, né? Então, não vamos deixar de falar isso, que é com paixão, com dedicação que a gente está unido aí através do SUI, se conectando e trabalhando em prol dessa questão de diversidade e inclusão, focada em desenvolvimento de mulheres na área de STEM. É isso. A gente passa para o pessoal da Monte Bravo e da Alp se apresentarem. Fiquem à vontade para compartilhar a tela de vocês. Eu vou parar meu compartilhamento. Então, bom dia todo mundo, né? Queria agradecer a presença de todos e agradecer principalmente as pessoas que possibilitaram, né, que fosse possível esse evento. A Letícia, né, que já trabalhei com ela há 6 anos atrás, né, o Renan e a Ana. E um ponto importante, antes mesmo de a gente começar a falar, né, vai ter um sorteio,
tá? De um curso e 2 livros. A gente vai disponibilizar o link também ali no chat, então podem pegar o celular agora, colocar o QR Code, vai ter um Typeform com algumas perguntas, tá? Então, para participar, né, tem que responder as perguntas, mas de qualquer forma, ao longo da nossa apresentação, né, eu também vou disponibilizar o Typeform. Pode. Então, pode passar. Obrigada. Então, eu já, assim, esse projeto para mim é muito incrível, né? Eu fico muito feliz em fazer parte, até porque eu também já trabalhei tanto na parte de tecnologia, né, quanto na parte de engenharia. E eu conheci a primeira vez o projeto da SUI quando eu trabalhava na John Deere, né? Não sou daqui, então morei muito tempo fora, nasci, morei muito tempo fora, e lá desde cedo eles tiveram uma educação financeira muito forte, e esse foi um dos fatores que fizeram com que eu também pudesse agregar para vocês, né? Vocês, meus clientes, e realmente transformar a vida de vocês através do mercado financeiro. Então, acho que o foco não é nem falar de mim, o foco é realmente trazer conhecimento e desenvolvimento para esse projeto incrível. Então, vou deixar a palavra aí para o Brás se apresentar. Bom, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Eu vou falar bem rapidinho sobre a minha apresentação. Basicamente, eu fui assessor de investimento durante 35 anos. Sempre gostei muito que meus clientes soubessem o que eu estava falando, o que eu estava mostrando para eles em termos de investimentos. Em 2008, eu dei uma passeada lá pelo Japão, fazendo mais de, sei lá, 15, 20 palestras para mais de 1.000 decassegues, né? Justamente porque eles também têm uma carência muito grande de informações. Em 2014, eu criei uma empresa junto com meu filho Júnior de educação financeira, dando aulas presenciais para mais de 10.000 pessoas em todo o Brasil. E em 2020, nós fomos para Monte Bravo ser o braço educacional. E hoje atuamos aí em empresas, em escolas, universidades, ou seja, difundindo a educação financeira para todo mundo, porque a gente sabe que é uma carência aqui no Brasil. E hoje, daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho aí sobre um assunto específico que já já nós vamos tratar. É isso aí. Bom, então, hoje, né, eu e o Brás, a gente está aqui para desmistificar, né, e contextualizar você sobre um assunto que hoje em dia está tão falado e é tão importante, e a gente não teria como começar a falar sobre isso, né, sem falar da Monte Bravo, tá? Então, eu vou falar alguns pontos importantes, né? Não importa se você está começando agora, se você já tem experiência, na parte dos investimentos, a gente realmente quer estar ao lado de vocês na construção, né, e de uma estratégia, enfim, segura, né, e eu acho que conhecimento no mercado financeiro, ter uma educação financeira, isso é básico para todo mundo. Então, assim, se a gente for pegar, a primeira experiência, né, dos investimentos que a gente teve foi através dos grandes bancos. Então, acredito que todo mundo aqui tem conta em banco, né? E volta e meia vem aquelas siglas para vocês. Alguém oferecendo, o gerente oferecendo um CDB, enfim, né? E por muito tempo foi monopolizado a questão dos bancos, né? Ao longo do tempo, o mercado ele foi evoluindo e aí que foram surgindo as plataformas. Então, pode passar, Branci, por favor. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar um pouco de alguma corretora, ou XP, ou BTG, enfim, né? E o mercado ele veio evoluindo, só que ao invés de nos ajudar, ele acabou nos confundindo um pouco, né? Hoje em dia, por exemplo, na XP tem mais de 7.000 produtos, né, na plataforma. Então, acabou que não ficou mais fácil, muito pelo contrário. E como escolher, né, esses ativos, como escolher os papéis, né, que a gente fala, como entender essas siglas com base nos nossos objetivos, aí que a gente entra, né, que entra o meu trabalho. Então, hoje em dia, eu sou a pessoa que vai sentar do teu lado, vai entender o teu momento de vida e vai te ajudar a escolher. Mas isso não muda o fato de que vocês também podem estudar e também podem investir, né? Então, hoje até a gente não chegou a falar, mas hoje a gente vai falar
justamente do tema de renda fixa, desmistificar um pouco dessas letras, né, dessa sopa de letrinhas que a gente vê por aí, tá? E um ponto bem importante, né, que no tempo, além de uma atuação com investimentos, né, a gente também se preocupa, a gente tem esse olhar 360, tá? Então, hoje eu sou a pessoa que vai ser o teu pilar financeiro, que vai sentar contigo, vai entender o teu momento, né? O meu momento é diferente do Brás, vai entender toda a questão patrimonial da tua família, né? Porque existem soluções também para ajudar uma organização também sucessória, né? E tudo isso é importante, tá? Questão de empresários também, mas isso eu não precisa entrar muito. Mas a gente pensa nessa organização patrimonial, traçando essas estratégias, né? E, como eu falei, você é o pilar financeiro, mas não impede nada de vocês também irem, né? E a gente espera ajudar vocês, né? Nesse caminho aí do mercado financeiro. Pode passar também, por favor. Esse slide é bem importante porque aí que a gente consegue ver o meu papel aqui e todas as áreas que nos ajudam, né? E tudo isso é dentro do mercado financeiro. Então, a gente acaba utilizando uma plataforma hoje específica, né? A gente está se tornando corretora, tá? Mas tudo isso a gente tem acesso. Então, se hoje você tem interesse em mercado internacional, né? A gente tem uma área que é super importante, que é a área de alocação e curadoria. Por quê? Porque é importante a gente entender o ciclo, né? O que o mercado está nos dando, que nem eu estava dando exemplo hoje da super quarta, né? Então, com base no cenário que a gente tem, com base nas coisas que está acontecendo tudo lá fora, aqui, China, Estados Unidos, tudo isso ela vai interferir nos nossos investimentos, né? Então, é importante a gente estar sempre alinhado com o que está acontecendo lá fora, porque isso também vai impactar no nosso bolso, né? E eu sempre gosto de falar pro Brás, né, que a gente cuida do órgão mais importante dos nossos clientes. A gente auxilia no órgão mais importante, que é o bolso, né, querendo ou não. Gente, eu também acabei não falando ali no início, mas queria deixar vocês bem à vontade, tá? Para irem interagindo no chat, com perguntas, né? A gente vai ter um momento para perguntas no final, mas não quero que seja um monólogo, então eu quero que vocês vão falando, vão concordando, se vocês também fazem algo, se vocês também concordam, discordam, fiquem bem à vontade, tá? E aqui é só para falar um pouquinho mais, né? A gente tem hoje mais de 20 mil clientes, e uma parte que é importante, que eu acho que anda em linha também com muitas empresas, né? Eu já fiz parte de alguns projetos de trabalho voluntário na John Deere, e aqui também, né? Não adianta a gente focar só falando em questão financeira, mas se a gente não tiver uma responsabilidade social, né? Então, algumas das nossas iniciativas é o Junto Podemos, né? No combate à fome e desperdício de alimentos, o nosso braço direito educacional, que é o ALPS, que dá palestras em universidades, colégios, justamente para trazer essa educação financeira, que é o nosso papel, né, de levar para os clientes. E, assim, a gente vai também disponibilizar o nosso número, para se caso vocês tenham também qualquer dúvida, enfim, quiserem, né, se acharem que fazem sentido a gente levar para vocês, para a empresa de vocês, essa educação financeira, tá? Mas, assim, vou finalizar aqui minha parte, porque o que realmente interessa, né, é o que o Brás vai nos contar, o que o Brás vai nos falar. De novo, fiquem bem à vontade para tirar quaisquer dúvidas e vão falando com a gente. Vou dar aqui minha palavra agora pro Brás. Legal. Obrigado, Milena. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade que vocês nos dão. É bastante importante que a gente difunda as nossas ideias, né, e a educação financeira como um todo. Hoje, na verdade, nós poderíamos falar sobre dois temas, né, de investimentos, renda fixa e renda variável, mas resolvemos desdobrar isso, renda fixa hoje e renda variável um pouco mais para frente, porque é um tema que a gente poderia aqui ficar conversando por muito tempo, né? E eu sempre digo que não é difícil, né? O que existe é bastante informação. E quando a gente tem bastante informação, né, é difícil a gente digerir tudo de uma vez. No entanto,
o que eu quero deixar claro para vocês, como a Milena até já falou, vai colocando as perguntas aí no chat, depois eles vão me passando, a gente vai batendo uma bola aqui, isso aqui não é uma palestra, é um bate-papo, a gente tem que trazer o mercado financeiro à linguagem de todos, né? E também o sentido da continuidade. Nosso bate-papo não termina hoje, não terminará no nosso próximo bate-papo sobre renda variável, mas sim, vocês terão aí o acesso à Milena, ao acesso da Alpes, que tudo aquilo que a gente puder ajudar, faremos com o maior prazer. Bom, vamos lá, gente. O que é renda fixa? Renda fixa é quando você faz o investimento e há promessa de rentabilidade. Na prática, é você emprestando dinheiro para alguém. Quando você faz o investimento, você está emprestando dinheiro para alguém, em troca de uma remuneração. E esse dinheiro você pode emprestar para o teu banco. Quando você chegar lá no banco, quero fazer uma aplicação, você está emprestando dinheiro para o banco. Ou você está emprestando dinheiro para o governo, quando você compra um título do governo. Ou para uma empresa que tem necessidade de pegar um dinheiro para poder expandir, reestruturar a dívida, enfim, uma série de coisas. E todos esses pagam uma rentabilidade de uma forma ou de outra, nós vamos falar sobre isso, para esse seu dinheiro que você emprestou. Bom, mas qual o primeiro passo? Renda fixa é o primeiro passo para quem faz investimento? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Por quê? Porque a gente considera a renda fixa um investimento conservador, né? Ok, tem uns temperos aí na frente que eu vou tratar também com vocês aqui, mas não deixa de ser conservador. Mas o primeiro passo do primeiro passo é a gente buscar uma reserva de emergência e de oportunidade. Bom, os nomes já dizem, né? Reserva de emergência, um dinheiro que eu preciso de repente que me dê tranquilidade. Vamos imaginar que a gente, sei lá, perdeu o emprego. Pô, os boletos vão continuar chegando, né? Eu preciso ter a tranquilidade para pagar os meus boletos, meu aluguel, meu celular, etc. e tal, e ter preparo psicológico, não é só de grana, para poder buscar um novo emprego, né? Eu uso essa reserva de emergência enquanto eu não tiver gerando novamente uma renda pelo meu trabalho, por exemplo, e quando eu conseguir esse novo trabalho, eu recomponho a minha reserva de emergência. Bom, mas o que é exatamente isso? Gente, é você ter N meses, a gente acredita que pelo menos 6 meses das tuas despesas. Quanto eu gasto por mês? 2 mil, 12 mil reais você precisaria guardar, né? Guardar não é suficiente, tem que investir, e esse investimento tem que ser na renda fixa, para que você não corra qualquer tipo de risco e você tenha liquidez, que é pegar o dinheiro a qualquer momento, sem nenhuma penalidade, né? Mas é importante que você sempre tenha pelo menos esses 6 meses aí. É isso que é reserva de emergência. E oportunidade? É basicamente a mesma coisa, só que é oportunidade. Sabe, vocês já passaram por algum dia que vocês falaram assim: caramba, se eu tivesse o dinheiro, eu comprava aquele carro que eu estava querendo tanto. Olha, está aí num preço legal. Ou aquela casa, né? Ou então um investimento. Nossa, a bolsa caiu bastante e eu queria entrar. Olha, um título de renda fixa, numa rentabilidade bem legal, segura. Pô, mas, ó, sensacional. Por que você não faz? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, então você não tem a reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade é um valor que você determina também para essas eventualidades, né? E tem que ficar onde? Na renda fixa. E às vezes dá umas dores. Você fala assim: ah, mas olha, a bolsa está subindo. Não vamos falar sobre bolsa, mas a bolsa está subindo e meu dinheiro está na renda fixa. Hoje é legal, porque as taxas estão elevadíssimas, né? Mas tem vezes que não. Então dá uma certa dor, mas esse dinheiro é da caixinha de oportunidade. A gente tem que separar dinheiros em caixinhas, né? Bom, que mais? Bom, o segundo passo dentro deste primeiro é a gente pensar nos nossos sonhos, objetivos de curto e médio prazo. Tem que ter renda fixa? Penso que sim. Gente, eu não estou dando recomendação. Eu apenas estou dando uma ideia, um norte, né? Tipo assim, que estrada que me leva para a cidade tal? Ó, tem esta e esta, né? Você escolhe qual que mais te convém. É este norte que eu quero dar para vocês. Bom, então,
Tenho que ter renda fixa nos meus sonhos de curto e médio prazo? Penso que sim. A grande maioria, inclusive, prevalece a renda fixa pelo estilo do brasileiro e até também por um certo desconhecimento, mas não que esteja errado. Mas tem um tempero de renda variável, né, que você pode colocar nessa situação. E a aposentadoria? É a mesma coisa. Aí estamos falando em prazos médio e longo prazo, depende da idade que você está, quanto tempo falta para aposentar. Eu diria também que tem que ter renda fixa e renda variável. Muita gente entende que a renda variável, nesse momento, tem que diminuir para ter uma tranquilidade. Sim, pode ser. Outros já falam, não, mas e se eu tiver aí, não vou falar sobre isso agora, mas fundo imobiliário, que vive de aluguel? Ué, pode ser interessante, né? Então, assim, cada caso um caso. Mas o que interessa para a gente aqui hoje é que nós temos que ter, de repente, como uma boa ideia, um mix de renda fixa e renda variável. E a Milena, agora há pouco, falou da sopa de letrinhas. E por que a gente coloca isso? Porque isso assusta. E nós não queremos que você se intimide com isso. Sabe por que assusta? Você chega para fazer um investimento e a pessoa fala para você assim: você quer investir? Quero. Você quer uma LCI, uma debênture, VGBL, CRA, FIR, FIM? A pessoa fala: meu Deus, eu não falei que é difícil? E tchau. Faz o quê? Ou ela deixa na mão de alguém para cuidar para ela, que não estou criticando, porém, eu acho que eu levanto cedo, suo para ganhar o meu dinheiro, eu tenho que conhecer um mínimo para poder cuidar do meu próprio dinheiro. Ah, mas não é interessante uma assessoria? Muito, muito, né? Mas conhecer, por exemplo, que a Milena fala, é importante. Né? Porque assim, falaram na mesma língua, saber o que você está falando, né? O que ela está falando. Bom, e o que é essa sopa de letrinha para mim? Gente, é sabão em pó, sabonete, pasta de dente e mochila. Sabe por quê? Porque qualquer um desses 4 aí, para mim, é produto. Onde eu quero chegar com essa historinha? Olha só, quando minha esposa fala, Brás, vai lavar roupa, eu vou pegar o sabão em pó. Quando eu vou escovar o dente, eu pego pasta de dente. Ou seja, eu pego o produto para aquilo que eu quero fazer, para o meu fim, né? Quando eu vou para os investimentos, o bom assessor, a boa assessora fala assim, você quer investir? Ah, é? Como a Milena falou, senta aí. Vamos conversar, né? Quem é você? Quais são os seus objetivos? Você tem família? Você tem filho? Você tem filha? Tá, entendi. Então tá bom, continua. Olha, eu quero fazer investimento para curtíssimo prazo. Ah, então tem a sopa de letrinha A, B e C. Ah, é? Me explica o que é A, B e C. Então, nesse momento, você vai entender, né, o que é a sopa de letrinha. Mas ela não vai te oferecer as outras. Por quê? Porque é investimento para longo prazo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para que vocês não se intimidem no primeiro momento. E, gente, eu falo com muitas pessoas. E, assim, eu já ouvi muito isso. Ah, está falando, é difícil. Investimento é difícil, né? Eu não quero que aconteça isso com vocês, tá? Apenas entenda que tudo isso é produto adequado aos seus objetivos. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Eu quero sempre trazer para o dia a dia de nós, mas alguns conceitos são importantes para a gente entender. Bom, primeiro conceito é o seguinte, Copom. A gente está ouvindo isso muito. Agora, né? Quarta-feira passada teve a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, né? Outra sopa de letrinha. O que é isso? Nada mais do que 9 integrantes, diretores do Banco Central do Brasil, que definem a política monetária do país. O que é política monetária? É isso. A inflação está subindo. Esses 9 diretores se reúnem com um monte de informações e falam assim, ó, vamos subir a taxa de juros, e o recado que ele está dando para você, para vocês, para nós, é aproveita a taxa, aplica, não compra. Não comprando, segura a inflação e derruba a inflação. É a lei da oferta e da procura. E quando, que é o momento que nós estamos vivendo, a inflação está estabilizando, ou estabilizada, ou caindo, o Banco Central faz o contrário. Ele fala assim, eu vou reduzir a taxa de juros. Não que esteja ruim, muito pelo contrário, ainda está muito boa. Por isso que esse bate-papo aqui é muito importante hoje. Esse bate-papo, daqui a 3 meses,
vai ser em outro tom. Por quê? Porque as taxas de juros não mais estarão nos níveis que estão. Vocês vão entender o que eu vou falar, por que eu estou falando isso. Bom, mas nesse caso, o Banco Central fala assim, ó, vou baixar a taxa de juros. O recado que ele está dando é, gente, taxa não está ruim, mas, ó, está começando a valer a pena comprar. Por quê? Porque ele quer reaquecer a economia. Ele quer que haja consumo, né? Isso eles fazem e controlam, não é só isso, mas eles controlam para o nível de atividade do país, mais acelerado ou menos acelerado. E aí eles definem uma taxa, que é a tal taxa Selic, que nada mais é do que a taxa parâmetro do Brasil, né? É uma referência que hoje, aliás, quarta-feira passada, foi alterada e agora está em 12,75% ao ano. Bom, o terceiro conceito é o CDI. CDI, gente, é Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Essa é uma régua. É uma régua para você pegar o teu investimento, claro que não é de forma tão simplória como eu vou falar, mas vale, o que eu vou falar muito, que é uma régua que você pega os teus investimentos e fala, deixa eu ver se o meu investimento está acima do CDI, ou seja, daqueles 12,65, é um pouquinho abaixo da Selic, sempre muito próxima. Deixa eu ver se está acima desse CDI, dessa taxa 12,65, ou abaixo. Se tiver acima, você está no caminho certo, né? Tá sendo bem remunerado. Se tiver abaixo, vale a pena. Milena, dá uma olhadinha na minha carteira de investimento, vê o que está certo, está errado, tem outras situações. Pode deixar que depois eu dou uma olhada como é que tá. Exatamente. E aí, nós vamos avaliar se está no caminho certo ou não, se tem que fazer algum ajuste. Então, é uma régua. Bom, mas o que é o CDI? O CDI, gente, todos os dias, os bancos, vamos pegar aqui, qualquer um, Santander, acabou o dia, o tesoureiro vai lá e fala assim, epa, está faltando 200 milhões de reais no meu caixa. Por quê? Porque teve mais retirada do que entrada durante o dia. Normal. Ele liga para o Bradesco, para o Itaú, você tem 200 milhões aí? Ah, tenho. Me empresta até amanhã? Por que até amanhã? Porque amanhã é outro dia. Amanhã pode ser que ele tenha mais depósito que retirada. E o banco, Bradesco e Itaú, empresta o dinheiro para o Santander, através de uma taxa, que é, hoje, como eu falei, 12,65. É a taxa que os bancos trocam dinheiro entre si. Quem está sobrando procura quem está precisando para poder remunerar, e quem está precisando pega emprestado por um dia. Bom, mas quem garante que o banco que tomou emprestado vai devolver o dinheiro? Esse certificado, que é um contrato, como se fosse um título. É isso, né? CDI é isso, basicamente. Muito bem, régua e garantia de um empréstimo. Bom, e a inflação? Inflação é um bicho ruim, né? Corrói nosso dinheiro. Eu comprar algo que custa R$10 agora, resolvo não comprar, vou comprar daqui um mês, 3, um ano, chego com os R$10 e não consigo comprar mais. E aí a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas tá vendo? O lojista, fabricante, está querendo lucro maior. Não necessariamente. Por quê? Porque a gasolina ficou mais cara, porque o diesel ficou mais caro, o frete ficou mais caro, a matéria-prima ficou mais cara e o preço subiu. Então, não é questão de aumentar apenas por questão de lucro, é porque os produtos, né, os insumos que levaram a fazer aquele produto ficaram mais caros. E isso serve para arroz, feijão, macarrão, conta de luz. Inflação é o aumento persistente e generalizado dos preços. Ou seja, é eu perder a condição de comprar. Por isso, o meu investimento tem que ser sempre bom para eu ter um rendimento acima da inflação. Quer falar, Milena? Até só para complementar um exemplo, né, de inflação que eu estava brincando, né? Eu sou daqui do Sul e quarta-feira, né? Quarta-feira foi aí o dia do gaúcho, né? E aí eu estava ligando para um cliente meu, estava falando, rindo com ele, que ele falou, bom, há 10 anos atrás, o 20 de setembro, né? O churrasco era bem mais barato. Aí daí a gente brinca, né? E é bem isso. Antigamente a gente podia ir lá
no super, né, no mercado, eu fazia um show com R$ 100. Hoje em dia, com R$ 100, a gente não consegue, mal e mal, comprar uma sacola de produtos básicos, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento e como é que a gente faz o nosso dinheiro, né, ganhar desse bicho chamado inflação. Ai, mas era só um ponto que eu lembrei que eu falei com o meu cliente essa semana. Mas é isso mesmo. Toda vez que eu vou no mercado, eu tenho a impressão que minha sacola está furada, porque eu chego em casa, né? Me parece que tem muito menos coisa do que o meu dinheiro comprou. Mas, vamos lá. Gente, outro conceito importante, muito importante, é falar dos tipos que nós temos de produtos que nos remuneram. Tem o pré-fixado, que eu julgo ser importante a gente analisar muito bem quando a gente tem investimentos para médio e longo prazo, né? E hoje é um grande momento. Por quê? Porque as taxas estão elevadas. O que é o pré-fixado, gente? Hoje uma taxa, você faz um investimento, a grosso modo, tá? Sem me apegar, eu nem cheguei a ver hoje exatamente quanto tá. Mas eu faço um investimento hoje, se eu falar algum absurdo, pode me corrigir, tá, Milena? Hoje eu faço um investimento, por exemplo, para um ano, na faixa de 12 e poucos por cento por um ano, tá? Muito bem. Se eu fizer esse investimento, eu recebo 12% quando vencer o meu título, tá? Levando até o final. Muito bem. Se alguém for comprar, ou eu mesmo for comprar, novamente, daqui a 3 meses, 6 meses, um título por um ano, eu não vou ter mais 12. Por quê? Porque a taxa de juros está caindo no Brasil. O remédio amargo de taxa elevada que foi dado para que combatêssemos a inflação, nós e o mundo todo, começa a fazer efeito. A inflação está caindo e os juros, então, também começam a cair, porque isso faz mal para a saúde, os juros muito altos, né? Para a saúde econômica. Daí, eu tenho quando compro um pré-fixado, a garantia que eu vou ter aquilo que eu contratei. Se eu comprei a 12 e daqui 3, 6 meses está 8, o meu é 12. Entende? Em março desse ano, eu comprava um título a 15%. Não tenho mais isso. Por quê? Porque a taxa vem caindo. Então, o pré-fixado é você garantir, desde que você leve até o final, a tua rentabilidade contratada. E o pós-fixado? Eu já acho que o pós-fixado, que seria a taxa Selic ou o CDI, né? Mais voltado exclusivamente, né? Para reservas e também para os compromissos. Por quê? Porque o pós-fixado é um tipo de investimento que eu posso resgatar a qualquer momento e é como se fosse um conta-gota. Todo dia cai lá uma rentabilidade na minha conta corrente, né? Baseado na taxa Selic ou no CDI, depende do que você investiu. E se você precisar resgatar, não tem nenhum tipo de penalidade. O pós-fixado, se a taxa permanecer em 12, vamos pegar o CDI, 12,65. Até a próxima reunião do Selic, você vai receber pró rata temporis, ou seja, por quanto tempo você ficou com o investimento, na base de 12,65 ao ano. Tá? É juros compostos, mas é mais ou menos você pegar 12,65 e dividir por 365 dias, para você achar o dia, né? Estou fazendo uma conta aqui bem, bem por cima, e receber. Quando a taxa mudar, digamos que vá para 12%. A partir desse dia, você passa a receber pro rata 12%. Por quê? Porque o vencimento, o rendimento é pós-fixado. Você só conhece, diferentemente do pré, que você conhece na hora que você aplica, o pós só na hora que você resgata, porque ele pode oscilar no caminho do seu, enquanto você está investido. E o indexado? Indexado não só, mas eu estou me referindo mais aqui a títulos indexados ao IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Brás, quanto vai ser a inflação esse ano aqui? Por volta de 5. E o ano que vem? Por volta de 3,5. Mas será que é? Não sei. É a expectativa. Brás, quanto você acha que é a inflação em 2028? Não tem a menor ideia. E aí você fala, mas eu tenho medo, cara. Eu queria proteger o meu dinheiro. Ok. O pré-fixado garante? Não sei. O pós-fixado garante? Não sei. Mas eu digo que o indexado, no mínimo, se aproxima muito. Por quê? Porque você vai receber a inflação
e acontecer, seja ela qual for, mais uma taxa de juros. Né? Então, você, Brasil, vou comprar um título, a inflação mais 6%. A inflação, seja qual for, eu vou receber mais os 6% ao ano. Dessa forma, eu me aproximo muito, 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 muito do que está acontecendo em termos de inflação futura. Eu estou falando que me aproximo muito, gente, porque até fiz um comentário em algum momento aqui que vai aparecer, que a tua inflação é diferente da inflação média do país. Né? Então, assim, qual a inflação média do país? 5. A sua foi 5, porque você pode ter costumes diferentes do meu, né? Diferente da Milena. De repente, a tua inflação pode ser 4 ou pode ser 6. Então, a gente tem que trabalhar, tem que dar uma pensada, refletir sobre tudo isso que nós estamos falando agora e no próximo bate-papo, para a gente sempre ter uma, ter uma gordura um pouco maior em termos de rentabilidade para poder conseguir algo um pouco maior. Bom. E até só para complementar o slide anterior, né? Não existe um certo e errado. Não existe, mas eu quero um pré-fixado e quero um pós-fixado, ou só quero pré-fixado. O certo é a gente ter os três, né? Porque assim um vai complementando o outro, um se protege, né? Ou ganha com cada indexador, enfim. Então não existe o certo e errado. Eu acho importante a gente fazer, né, uma diversificação. Diversificação nada mais é do que um mix, né, de todas essas caixinhas. Então, não existe, não existe certo e errado, se eu só quero colocar em pós, se eu quero colocar em pré, mas é sempre importante ter os três para maximizar, né, os teus ganhos. Exatamente. Bom, e, gente, muita gente tem medo. Pô, mas se eu investir ali, será que é garantido ou não? Tem determinados produtos, vários produtos, como vocês estão vendo aí, CDB, RDB, novamente, sopa de letrinha. CDB, quem emite é o banco, RDB também, né? Enfim, por aí. E a própria poupança, que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Todos os bancos colaboram, né, para este fundo. Caso alguma instituição, algum banco quebre, né, este fundo socorre na condição de até R$250 mil por emissor, tipo, estou dando só um exemplo, tá? Nubank, Inter, pô, quebrou, então, por emissor e por CPF, tá? E respeitando o limite de R$1 milhão a cada 4 anos, né? Eu sugiro, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, entre nesse site, né? www.fgc.org.br. Ele é bem intuitivo, bem legal de a gente ver. Bom, quero trazer um exemplo para vocês aqui sobre a importância do FGC. Imagine um investimento por um ano num CDB BBC. Pô, mas que BBC que é esse daí? Tá, ele está pagando 12% ao ano, enquanto que a poupança paga 6,17%. O que significa? Se eu investir R$20 mil num CDB por um ano, né, eu vou ter um lucro líquido de R$1.980, enquanto que na poupança eu vou ter 1.234. Brás, mas não é mais perigoso? Os dois têm a mesma garantia. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Mas e se eu estender o prazo? Fica mais triste. Se eu investir no CDI, né, que é o CDB que acompanha aí a taxa CDI, nos últimos 20 anos, isso é número real, tá? Nos últimos 20 anos, quem investiu na base do CDI teve R$20 mil, teve um valor atualizado, lucro líquido, de 133 mil, enquanto que na poupança, 81 mil. Ou seja, rasgamos muito dinheiro se deixamos o dinheiro na poupança. Gente, tem mais de R$1 trilhão em poupança ainda, né? Por quê? Ou zona de conforto ou desconhecimento. Por uma razão ou por outra, vale a pena a gente conhecer um pouquinho, que é o que vocês estão fazendo, investindo o tempo de vocês hoje aqui. Bom, qual é o melhor investimento? Seguindo o que a Milena falou agora há pouco. Bem, né? O melhor investimento é você definir se você é uma pessoa conservadora, moderada ou agressiva. Conservador, só vou ficar na renda fixa. Moderado, dá para dar uma temperada com a renda variável. Agressivo, o tempero é mais forte do que a própria comida na renda variável, né? E definir
qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo? É curto, médio, longo prazo? Define o que você quer, né? E que tempo que você quer materializar os teus sonhos. Eu querer comprar um carro daqui 2 meses é uma coisa. Eu querer comprar uma casa daqui 3 anos é outra coisa. Bom, e o que eu vou escolher? Seguindo o que a Milena falou. É o pós-fixado, o pré-fixado ou o IPCA? Que produto eu vou comprar? CDB, LCI, título público, título de empresa? Gente, provavelmente todos farão sentido, né? Todos farão sentido. O que temos que decidir é calibrar aquele que é mais adequado aos seus objetivos. Então, a gama de produtos e tipos de produtos que nós temos está numa prateleira. Nós temos que ir lá pegar o pote A, o pote B, o pré, o pós, indexado, LCI, conforme a nossa necessidade, né? E eu não quero dar aqui nenhuma sugestão para vocês, né? Não é, nem me cabe isso, mas eu queria novamente falar, estamos numa estrada, né, que vai para uma certa cidade. Deixa eu dar algumas opções aqui de outras estradas. Se eu quiser fazer um investimento de curtíssimo prazo, eu diria que nós temos aí, tem outros, mas Tesouro Selic CDI diário, né? Ou CDB diário pode ser, que eu posso resgatar a qualquer momento, ainda tem uma baita rentabilidade e que não tenho penalidades caso eu resgate. No curto prazo, eu ainda continuo falando de Tesouro Selic, o próprio CDI diário ou CDB diário e fundos de investimentos de renda fixa. Quando eu aumento um pouco o prazo, sei lá, 6 meses, 1 ano, aí a gente pode pensar, de repente, em outros títulos. LCI, letra de crédito imobiliário, você está emprestando dinheiro para alguém que pegou um financiamento num crédito imobiliário, né, com a garantia, né, do FGC, etc. e tal, ou a LCA, que é voltado ao agronegócio, CDB, que você emprestou dinheiro para o banco, letra de câmbio, que você emprestou dinheiro para uma financeira, como nós somos no início, está emprestando dinheiro para alguém. Tudo isso tem garantia do FGC, tá? Alguns títulos, inclusive, têm isenção, mas na frente eu vou falar de imposto de renda. Cara, mas por que médio prazo esses títulos podem ser interessantes? Porque, de repente, eles podem ter rentabilidades melhores, você pode juntar aí o pré-fixado e você pode fazer esse mix, né, que a Milena falou, melhorando a tua rentabilidade e mitigando os teus riscos, né? Se ainda houver algum tipo de risco. E o longo prazo? Aí nós estamos falando de investimento de 3, 4 anos, 5 anos, 20 anos, né? E aí a gente tem vários produtos. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, novamente ao setor imobiliário, ou CRA, do agronegócio, debêntures, que são títulos emitidos por empresas, grandes empresas, inclusive, e NTNB, que é um título público. Olha só, o que é importante disso que eu estou mostrando para vocês? Lembra que eu falei da prateleira agora? Tem muitos potes na prateleira, né? É chegar para uma assessoria, conhecer um pouquinho e falar assim, olha, gente, eu quero isto, esse é o meu objetivo de vida, né? Que pote que eu pego? Vai chegar o momento, garanto para vocês, vai chegar o momento que vocês vão pegar o pote que vocês desejam. A assessoria vai continuar sendo importante? Eu acho que sim, mas vai ser super legal quando você sentir até já essa autonomia. E aí eu entro agora numa matéria bem importante, marcação a mercado, que é a possibilidade de vender o título antes do prazo. Gente, eu posso ganhar dinheiro ou perder com a renda fixa? Pode. Pode ganhar e pode perder. Mas aí calma que a gente vai explicar. Olha só, existem 2 tipos de situação. A marcação na curva do papel, que é quando você faz um investimento e a qualquer momento que você pergunte quanto está valendo o meu título, é considerada a taxa que você comprou. Gente, eu vou fazer uma continha bem na galega aqui, tá? Eu faço um investimento a 12%, então se eu pegar 1%, não é bem assim, porque é juros compostos, tá? Mas só para a gente entender. Se eu pegar, investir R$100, se eu pegar e jogar 1% sobre 100, eu tenho meu valor atualizado no primeiro mês. Se eu jogar mais 1%, eu tenho no segundo mês. Então, o que é marcação na curva do papel? É eu pegar a taxa que eu comprei, que eu contratei, e saber quanto ele vale em qualquer momento.
no período do meu investimento, mas tem a marcação a mercado, que é quase igual. A diferença é pegar o meu investimento e trazer ele para um momento antes do seu resgate, dentro das condições de mercado do dia. Gente, eu compro uma garrafa d'água por R$10. Se eu falar assim, daqui 3 meses, essa garrafa vale 10? Pode ser que sim, pode ser que não. Se valer 8, ótimo para mim. Se valer 12, eu vou ter que pagar mais caro. A marcação ao mercado no título é eu pegar o meu título, trazer ele para valor presente dentro das condições do mercado do dia. E isso pode ser muito legal ou pode não ser tão bacana. Mas se eu levar o meu título até o vencimento, comprei por 1 ano, por 2, não importa, tá? Estou me referindo aos pré-fixados. Pouco importa se a taxa subiu, se a taxa caiu. Eu contratei a quanto? Contratei a X. É esse X que eu vou receber. Mas eu trouxe um exemplo para vocês. Eu imaginei aqui a seguinte situação. Todo título prefixado tem o valor de R$1.000 no resgate. Muito bem. Eu considerei aqui um investimento por 3 anos. E imaginei que eu fiz uma aplicação por 10%. Como é que faz essa continha? Não se preocupem tanto da mecânica, né? Eu quero mesmo que vocês entendam o conceito apenas, tá? Se eu tenho um título que vale R$1.000 daqui a 3 anos e eu investi a 10% ao ano, quanto que vale 1 ano antes? Eu pego 1.000 e desconto 10%. Se fosse um juro simples, seria 900, né? 10% de 1.000 dá 100, 1.000 menos 100 dá 900. Como são juros compostos, dá um pouquinho diferente, dá 909,09. E aí eu vou trazendo 10% ano a ano para trás, para saber quanto que eu tenho que investir hoje para ter os 1.000 lá na frente. Então, se vocês pegarem 751,31 e jogar 10% ano a ano, um sobre o outro, juros compostos, eu chego em R$1.000. Essa que é a mecânica, ok? Bom, mas vamos imaginar, comprei 751,31, investi e eu vou ficar com esse papel. Mas chegou 3 meses depois, 2 meses depois, eu vi que o título mudou para 5%. Ou seja, quem quiser comprar esse meu título não vai ter os 10 que eu tive, porque a taxa caiu. Gente, que é o movimento que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso eu trouxe isso, tá? Como é que funciona isso? A mesma coisa. O título vale 1.000, eu vou descontar agora 5% ao invés de 10, eu tenho 952,38, né? Novamente, se fosse juros simples, 5% de 1.000 dá 50, o meu valor seria 950 no segundo ano, né? Mas como é composto, um pouquinho diferente. Eu trouxe para valor presente e eu chego à conclusão que quem quiser receber R$1.000 daqui a 3 anos a uma taxa, não mais 10, mas a 5%, vai ter que investir mais dinheiro, né? Vai ter que investir 863,84. E aí, eu que tinha o título a 10, eu me beneficio. Por quê? Porque eu já tenho a taxa, já tenho 10. E agora eu vou vender para alguém que só vai receber 5. Ou seja, eu criei uma gordura para mim. E aí, como é que eu chego a essa conclusão? Ora, eu não investi 751,31, não estou recebendo, se eu vender antecipadamente 863,84, se eu dividir um pelo outro, eu não tenho mais 10% que eu contratei lá atrás, eu tenho 14,98. Ou seja, eu aumentei a minha rentabilidade. Ok? Bom, a recíproca é verdadeira? Recíproca é verdadeira. Imagine que eu comprei um título a 10%, novamente cheguei no mesmo valor lá, 751,31, e imagine que o título foi a 15%. Mesma mecânica. Eu vou trazer isso a valor presente, eu vou descontando, né, sobre os valores de lá da frente para trás, e eu chego a 657. Se eu tiver a necessidade de vender, eu investi 751 e agora só vale 657, porque a taxa subiu. Logo,
eu perdi 12,48. Poxa, mas que estresse, eu investi na renda fixa, vou perder dinheiro? Olha só, você chegou a essa conclusão? Só venda se for algo que não tem jeito. Se não, segura. Vai até o final, até o terceiro ano, que, independente da taxa que está sendo negociada hoje, você tem teus 10%, que foi o que você contratou. Ponto final. Acabou o estresse. Bom, eu quis trazer para vocês algo real, né? Não que não seja real tudo que eu estou falando, mas algo que aconteceu recentemente. Agora há pouco, meses atrás, em março, tinha aí uma discussão sobre as reformas, anda, não anda, etc. E as taxas de juros, a bolsa, o dólar, fica aí flutuando, né? Muito bem. A taxa de juros de um título que vence em 2045 estava a 6,45% ao ano. Esse título ele remunera a inflação, seja ela qual for, daqui para frente, mais 6,45. Só que, em julho de 2023, 4 meses depois, esse mesmo título, ninguém mais comprava a 6,45, só a 5,35. Por quê? Porque as reformas começaram a andar e o mercado começou a dizer, mas calma, agora está mais tranquilo, etc. e tal. Não havia mais necessidade de pagar tantos juros. E aí eu fiz aqui, dentro de um site, né, do Tesouro, um cálculo, né? Na verdade, o site que fez o cálculo. E aí, gente, considerei todas as variáveis e a taxa que, se a taxa de inflação que eu projetei, mais, independente qual seja, porque seja ela qual for, você vai receber, mais uma taxa de juros, que foi o 6,45, você iria receber líquido, menos taxa e menos imposto de renda, 9,85 ao ano. Legal, se você levar até o final. Só que em julho a taxa não era mais de 6,45, como eu falei, é 5,35. O que acontece? A taxa caiu. Então, vou fazer a conta outra vez para ver se vale a pena. Para quanto foi aqueles meus 9,85? Caso eu vendesse 67,38% ao ano. Ou seja, foi uma oportunidade, como várias já, e ainda entendo que tem muitas oportunidades para frente, enquanto a taxa estiver caindo, né, de se comprar um pré-fixado que permita a venda e que você pode se beneficiar desse movimento. Resumo da ópera. Comprei um título pré-fixado. A taxa caiu. Vou ganhar mais dinheiro. A taxa subiu. Provavelmente eu vou ter rentabilidade menor ou negativa. Solução para isso, fico com o título, porque aí eu vou ter aquilo que eu contratei na hora, ok? Gente, quanto maior o prazo do título, maior o impacto matemático, que nós falamos de juros compostos, né? Trazendo para valor presente, maior é o impacto sobre essa continha, para o bem ou para o mal. Disciplina dos aportes. Isso aqui é bem bacana, gente, para quem está começando a investir e muita gente fala assim, mas eu acho que não chego a lugar nenhum, né? Eu não vejo o dinheiro crescer. Calma, né? Nós não temos a pílula mágica. E quem oferecer a pílula mágica sai correndo, porque não existe, né? Eu trouxe para vocês aqui que é extremamente importante termos regularidade e disciplina nos aportes. Aporte é investir regularmente, e não ter pressa. Aí eu trouxe 3 exemplos para vocês, e eu quero chamar a atenção apenas de uma coisinha. Olha só, eu vou pegar só o primeiro caso aqui, um aporte de R$100 por mês. No primeiro ano, 12 meses depois, eu tenho 1.265. Considerei as taxas atuais, tá? Que nós estamos vivendo. 1.265. Bravo, mas ninguém vai ficar rico com isso. Não, não vai. Mas é legal você colocar a mão no bolso no final do ano, perto do Natal, e descobrir 1.265. Acho bacana isso, né? E 10 anos depois, 22 mil. Ninguém vai ficar rico com isso. Pois é. As pessoas se desestimulam por causa disso. Não ter pressa. Mas agora eu quero chamar a atenção. Do 10º ano para o 20º ano, nós dobramos o ano. A quantidade de anos, ok? Mas olha o dinheiro. De 22 foi para 93. Isto chama-se juros compostos. Quanto maior o tempo, mais esta bola de neve vai crescendo. E aí você começa a falar assim, tô rico, tô rica, né? É isso.
Então, comecem com 100, com 50, com 500, com 1.000, cada um no seu perfil, né? E não tenham pressa, tenham regularidade, né? Porque vocês vão sentir o efeito. Pode falar, Milena. Até na nossa última palestra, né, que a gente teve sobre educação financeira, um exemplo que é bem legal de você começar a guardar dinheiro de uma forma muito simples. Às vezes a gente está em casa, a gente está com preguiça lá de cozinhar, ou a gente, enfim, tem alguma coisa para comer e pede um iFood. Você deixando de pedir um iFood, pega esse dinheiro e coloca ele na tua reserva. São coisas simples que a gente consegue, em vez de pegar, vamos supor, o teu shampoo mais caro, vamos para o mais barato, pega esse valor de diferença e coloca numa reserva. Então, são formas simples, né, que a gente pode fazer para guardar e colocar uma meta. Eu quero todo mês, no próximo ano, eu quero guardar 200. E assim sucessivamente, né? Eu acho que esses pontos que a gente consegue evitar, né? Que às vezes, poxa, deixar de pegar até mesmo um Uber e de ônibus. Então, cada um, né, tem as suas necessidades, cada um tem formas que você consegue guardar. Mas aí, ao invés de guardar, pega e coloca ali na tua caixinha de investimentos. É uma forma de vocês começarem também. É isso aí que a Milena falou, é salvar dinheiro, gente. Economizar é uma coisa do mal, tá? Economizar é você deixar de fazer uma coisa que você gosta para fazer outra. Isso não é legal. Salvar dinheiro é você pegar um dinheiro que está na sua vida e transformar, de repente, uma despesa tola por investimentos, né? Sabe quando você está nervoso, nervosa, você vai descontar isso aonde? No shopping, né? Aí você vai no shopping, vai comprar alguma coisa que você nem precisa, né? A minha recomendação é você voltar para casa e dormir. A hora que você deitar, descansar, se você ainda sentir vontade a hora que você acordar, vai lá e compra. Se você falar assim, nossa, olha o que eu ia fazer, gastar dinheiro à toa. O que que você ia comprar? Ah, ia comprar uma calça, um vestido. Quanto custa? Ah, 300 pau. Beleza. Você ia comprar e chegou à conclusão que não vai mais? Ah, não, é bobagem minha. Tá bom, pega 300 reais que ia sair da sua vida e invista. O dinheiro continua na sua vida, só que ao invés de você pagar para alguém, você pagou para si mesma, para o seu futuro. Beleza? Boa, Milena, gostei da intervenção aí, foi bacana, interessantíssimo. Olha só, e juros compostos, é isso que nós estamos falando. Esse gráfico, essa quase reta por muito tempo, é o que desanima as pessoas, porque as pessoas, via de regra, são imediatistas, né? Só que aquelas que são resilientes, aquelas que acreditam no que estão fazendo, passam a conhecer o que estão fazendo, percebe que num determinado momento exponencia. Legal. Bom, gente, o que eu tenho que ver quando eu faço investimento? Gente, não é necessariamente a taxa, não é necessariamente qualquer outra coisa. É se eu tenho lucro. Claro que a garantia, casar com a minha necessidade, mas eu tenho que ver lucro. O que é lucro? É a rentabilidade que eu tenho menos os impostos, taxas e inflação. É quanto me sobra realmente. É quanto que o meu dinheiro verdadeiramente cresce. Entende? Então, assim, é enganoso falar, eu tenho R$ 1.000, apliquei a 10%, tô R$ 100 mais rico ou rica. Não tá. Por quê? Você descontou as taxas? Ah, não tem taxa nenhuma. Tá bom. Você descontou a inflação? Ah, não. Então, se você gastar os R$ 100, você está marcando o dia da tua morte. Por quê? Porque o teu dinheiro vai acabar, né? Você tem que gastar o que excede a inflação. Por isso, esse bate-papo nosso e o próximo vai ser bem legal. Por quê? Porque é a forma de a gente otimizar o nosso rendimento. Foi o que eu falei agora há pouco, até falei que estava em algum lugar, tinha colocado, é o nosso patrimônio crescer acima da inflação. E a nossa inflação não é a inflação oficial do país. Caminhando para o final, eu tinha que trazer alguma dor para vocês, mas não tem jeito, né, gente? Vocês têm que saber que existe o imposto de renda em partes de alguns produtos, ou seja, em alguns produtos. Tem produto que não tem imposto de renda, LCI, LCA, mas CDB, títulos públicos, alguns títulos de empresas têm imposto de renda. Tem título de empresa que não tem imposto de renda. Então, vale a pena, antes de fazer o investimento, você dar uma olhada, porque às vezes um
é melhor do que outro. Tem que fazer uma continha. Quem uma hora quiser, Brás, eu queria fazer essa continha aí. Me fala, eu mando uma planilhazinha super simples para vocês poderem fazer comparativos, beleza? Bom, qual que é o imposto de renda para aqueles que têm imposto de renda? Qualquer investimento em renda fixa até 180 dias, a alíquota é de 22,5% sobre o rendimento. De 181 a 360, cai para 20. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 721 dias, 2 anos, 15%. O objetivo é, quanto mais longo, menos imposto para você pagar. Beleza? Só que tem mais um impostinho. Mas esse até que não é tão doloroso. Olha só, apesar que parece ser doloroso. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Gente, se vocês fazem uma aplicação em renda fixa, comprei um título, vendi no dia seguinte, vocês não vão levar quase nada. Por quê? Porque você tem só de IOF 96% de imposto. Ou seja, levou tudo, né? Quase tudo. Só que assim, e se eu resgatar no segundo dia? 93. No terceiro, 90. E se eu resgatar no 30º? Não tem imposto. Aí só fica o imposto de renda, se for o caso. Mas o IOF, então, é um imposto altamente punitivo para resgates de curto prazo, até 30 dias, que vai decrescendo dia a dia, né, conforme o seu investimento, até chegar na alíquota zero, que é no 30º dia. Minha gente, estou colocando aí, enquanto eu termino minhas considerações, novamente o QR Code do sorteio, para quem não conseguiu pegar ainda. Eu quero dizer para vocês que investir em renda fixa é algo extremamente importante que a grande maioria faz. E isso é um pouco mais conservador, mas isso não tem nenhum tipo de problema, muito pelo contrário. É até muito de consciência a gente pegar pessoas que falam, não, mas eu tenho que respeitar meu perfil. Tem mesmo, tem mesmo. O que é importante, tudo isso que nós falamos, é vocês saberem que existe uma série de potinhos na prateleira, uma série de possibilidades, uma série de produtos, de tipos de produtos, que na hora que você for fazer investimento, você tem a condição de falar, ô Zé, João, Maria, Milena, Brás, escuta, eu quero fazer investimento assim, assim, assado, qual é o título que tem? Ah, é esse daqui. Você já ouviu alguma coisa sobre? Olha, eu queria comprar um CDB. Você sabe que isso existe. E por que que é importante saber, gente? Porque é justamente por não saber que muitas pessoas estão na caderneta de poupança perdendo dinheiro, perdendo da inflação, mais de R$ 1 trilhão. É importante saber, porque às vezes passa um elefante na nossa frente e eu não sei que elefante, eu não consigo identificar. Entende? É o desconhecimento. Então, assim, da minha parte, por hora, nós estamos aqui prontos para responder perguntas, eu fico muito agradecido de estarmos juntos aqui, junto com a Milena, para que possamos levar esse tipo de informação e certamente que vocês levem para dentro da casa de vocês, porque quanto mais disseminarmos e estivermos no mesmo barco, né, em termos de família, de amigos, mais bacana vai ser, mais efetivo vai ser. Beleza? E, gente, eu sei que foi bastante informação, né? E eu queria deixar para vocês. A gente vai deixar a apresentação disponível para vocês. A gente vai também disponibilizar o material, tá? Vou fazer o material explicando exatamente o que o Brás falou, desde o que é uma LCA, uma LCI. A gente poderia trazer, né, todos esses conteúdos, mas daí seria muita informação, né? Então, acho que disponibilizando esses dois materiais faz bastante sentido, até para vocês revisarem, depois levarem para casa, né? Contem, né, para a família de vocês. E a gente também quer se colocar à disposição, né? Sempre que tiver alguma dúvida com relação aos investimentos, né? A gente está aí para ajudar vocês. Quanto mais gente souber, né? Quanto mais gente tiver educação financeira, melhor para nós. Gente, alguma pergunta? Algo que não tenha ficado claro? O link também do sorteio, né? Tá
tá ali no chat, para quem ainda não participou, tá? Quem não participou tá ali. O Braz, acho que todo mundo entendeu tudo, hein? Eu tenho uma pergunta. Isso Bom me dá um dia. pouco de medo, viu? À vontade, gente. Primeiramente, obrigado pelas explicações aí, foi muito interativo, assim, muito simples. A gente sempre escuta falar que o tempo é mais importante do que o montante inicial, né? Então, assim, às vezes a gente fica com medo querendo colocar pouco de imediato e fica tentando juntar muito para colocar. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho disso para a gente. Milena, eu falo, você completa. Eu penso assim, é extremamente importante neste momento aqui, hoje, 22 de setembro, não quanto a gente vai investir, mas a decisão de fazê-lo. Então, assim, eu posso começar a investir quanto na renda fixa? A partir de R$ 30, 30 e poucos reais, mais ou menos, tá? O que é importante? Se eu deixar esses R$ 30 durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu vou ter um montão de dinheiro, né? O fato do investimento, ele não se restringe especificamente a rentabilidade, ao investimento em si, mas ao nosso cérebro, ao nosso psicológico. Porque se eu, de repente, falar, não, eu vou esperar juntar um dinheiro, etc., nós somos consumistas, né? É muito natural que, de repente, a gente pegue um desvio nessa estrada e vá consumir ao invés de fazer o investimento. Ou a gente achar que não está saindo do lugar, como eu mostrei aquele gráfico, né? E eu desisti. Então, assim, a minha resposta é muito mais importante a decisão de começar a investir, mesmo que seja, entre aspas, pouco dinheiro, porque esse pouco dinheiro vai virar uma bola gigante lá na frente. Olha, eu acho que você falou super bem, não teria muito o que complementar, porque eu falaria o mesmo, né? E você vai ver que quando você começar e aquele valor ir lá rendendo, você vai querer cada vez mais colocar. Então, eu sempre falo para os clientes, existem marco, né? Poxa, juntar os primeiros R$ 1.000, os primeiros R$ 10.000, os primeiros 50 mil, os primeiros R$ 100.000. Chegar até os 100, principalmente, é o mais difícil, né? Chegar até os 1.000 é mais difícil. Então, a gente precisa começar a começar. Esse é o próximo passo, né? E também montar estratégias, né, que variam pensando a longo prazo, médio prazo, e vai variar conforme o teu objetivo. Acho que alguém tinha outra pergunta. Daniela? Muito obrigado. Parabéns pela palestra, superou as minhas expectativas. Que bom. É só uma coisa que, assim, como aconteceu comigo, eu gostaria de compartilhar para que não acontecesse com outras pessoas, principalmente quem está começando. Não confie no assessor de investimentos. Assim, porque, assim, há um conflito de interesses, principalmente se ele estiver trabalhando para uma determinada corretora, ele não quer o que é melhor para o investidor, ele quer o que é melhor para a corretora e, em particular, o que gera mais rebate para ele. Então, assim, volta e meia me liga assessor de bancos e aí eles me empurram, vou dar um exemplo, sei lá, um LCI de 70% do CDI com vencimento daqui, sei lá, 2, 3 anos. Isso não é um bom investimento. Ou ele faz a pessoa girar muito patrimônio, ou ele vai empurrar alguma coisa, por exemplo, COI, Certificado de Operações Estruturadas. Então, assim, a gente passa tanto tempo no escritório para ganhar dinheiro, né, 40 horas por semana, e às vezes a pessoa não quer passar 40 minutos para estudar melhor como aplicar aquele dinheiro. Daniela, acho que é perfeito o que você falou. Eu acho assim, por isso que nós estamos aqui, por isso que a Montebravo procura tentar se diferenciar. Tem gente melhor, tem gente pior que nós, evidentemente, como qualquer profissão, mas a gente procura se diferenciar oferecendo esse tipo de conteúdo e a gente gosta muito tem também, né, vídeos, etc. e tal, mas a gente gosta muito de, assim,
tá olho no olho, né? E eu gosto muito da presencial, se fosse possível, eu amaria, entende? Que a maioria da forma das vezes que eu me apresento. Mas é bastante importante o que você falou, porque não é nenhuma questão de você ter o assessor que está com uma outra visão ou não, né? É como qualquer profissão, tem bom e tem ruim, né? O que é importante é você receber informação, né? As pessoas receberem informação para poder avaliar isso. Ou seja, imagina se você vai no médico e você vê que o médico é uma coisa horrorosa. Você levanta e vai embora, né? Vou procurar outro médico. Isso não quer dizer que o outro seja ruim também. O assessor também é mais ou menos na mesma direção. Se você perceber que ele não está preocupado ou preocupada com você, tem que sair mesmo, né? Mas Brás, será que eu vou conseguir identificar apenas através de conhecer aquilo que se está fazendo? Não que nós tenhamos a ideia de torná-la expertise, né? Expert no assunto, mas buscar o conhecimento como você está investindo seu tempo hoje é extremamente importante para que você possa ver se aquela pessoa é qualificada realmente para cuidar da sua vida. Totalmente de acordo. Eu falei, eu levanto de manhã cedo, suo para ganhar dinheiro, cara, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E até para complementar o Brás, eu acho que a gente, independente do patrimônio que a gente tiver, ele tem que ser bem cuidado. Né? Então, assim como existem profissionais bons, existem profissionais ruins, né? E até eu fico chateada, né, que você tenha passado por essa experiência, mas isso vai ter em qualquer lugar. E um ponto que eu gosto de trazer para vocês, né, é que mudaram, né, algumas leis em função de ter esses assessores ruins. Então, obrigatoriamente vai ter uma lei que ano que vem os assessores, né, caso o cliente ele pergunte a remuneração, os assessores vão falar, enfim, e também tem novos modelos de remuneração, que a Multibravo, né, ela está sendo pioneira aqui no Brasil, que são os modelos de FII fixo, que já são no mundo inteiro, né? E você recebe um rebate, um cashback, sobre qualquer tipo de taxa, por exemplo, taxa de fundos de investimento, etc., justamente para trazer mais transparência para vocês, tá? Então, eu quero te deixar tranquila, né? Assim, aqui na Multibravo, poxa, a gente está aí há mais de 13 anos no mercado, né? Está se tornando corretora, e a minha forma de trabalhar, e eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas aqui, é ser transparente. A gente precisa dessa transparência. Nosso relacionamento, acima de tudo, é com base em confiança. Se você não confia em mim, consequentemente, você vai sair, né? Mas isso não muda o fato de que a gente sempre tenta trazer, né, uma educação financeira, a gente sempre tenta levar para os clientes e fazer a mesma palestra que a gente está falando com vocês, a gente também faz para todos os nossos clientes, a gente sendo com o cliente te mostra, né? Eu acho que isso é o nosso diferencial e nos mostra como é que a gente chegou até hoje onde a gente está. Tinha visto mais uma pergunta? Só fiquem à vontade para abrir o microfone. Dicas sobre financiamento imobiliário. Deixa eu ver aqui. Aí também tem um Nubank, tem um simulador de investimentos, dá para ter uma ideia. Esse simulador do Nubank é bem bom, tá? Tem outros que a gente acaba utilizando, mas se se vocês tiverem a conta no Nubank e quiserem dar uma olhada, tá tranquilo, tá? E sobre financiamento imobiliário, vai depender muito do teu momento de vida, né? A gente está em um momento bem interessante, tá? A gente saiu de uma taxa de juros que era de 2% a uma taxa de juros, né? Uma taxa básica de juros, a famosa Selic, para 3,75%. Então, durante esse período que a gente chama a taxa acima de 13%, né? Qualquer financiamento imobiliário ficava muito alto o valor, porque justamente pelo momento de economia. Agora é um momento muito interessante da gente entrar. Por quê? Agora a taxa de juros está caindo. Quando a gente tem uma taxa de juros mais baixa, isso acaba fazendo com que o crédito fique mais barato, mas vai depender muito do teu financiamento. A gente trabalha com alguns tipos de financiamento, né? Desde
financiamentos, tem até como você financiar uma casa através da Previdência. Então, para o momento, dependendo do momento de vida que você tá, é interessante, tá? Então, não sei se eu respondi a tua dica, questão de cenário para financiamento imobiliário, mas quando a gente tem uma taxa de juros mais baixa, isso beneficia o crédito, né? Beneficia o financiamento, isso incentiva, né? Uma taxa de juros mais baixa incentiva as pessoas a quererem investir, comprar casas, enfim. E depende muito o prazo que você vai tomar, né? Esse financiamento. No Brasil é tudo muito inseguro, muito complicado, né? Mas se fosse um investimento de relativo curto prazo, eu diria até médio prazo, talvez valha a pena até ver alguma possibilidade de pós-fixado, né? E não pré-fixar. Mas aí tudo vai depender de prazo, vai depender da taxa, né? Que estão pedindo. Mas de cenário como um todo é o que a Milena falou, exatamente. Pessoal, vamos fazer uma fotinho rapidinho, pode ser? Enquanto vamos pensando, vamos digerindo, vamos pensando nas próximas perguntas aí. É isso aí que eu ia dizer. Vamos abrindo a câmera e pensando nas perguntas. Tirar a timidez, né? Vamos abrindo as câmeras aí, por favor. Fique à vontade. Ajudem a fazer registros aí, pessoal. Vou tentar botar um modo aqui que aparece todo mundo. Eu acho que se vocês pararem de compartilhar a tela, eu acho que se parar de compartilhar, deve ser melhor. ficaria legal. Mesmo. Temos algumas pessoas aí com a câmera aberta. Acho que está aparecendo, ver todo mundo, quase todo mundo junto aqui. Vamos ver. Ficou em 2 telas. Eu não sou boa nisso, pessoal. Ajudem aí também. Façam um registro, Ctrl+C, Ctrl+V aí, me auxiliem. Tem que praticar mais. Vamos lá, deixa eu botar um outro modo aqui de exibição. Acho que pega todo mundo. Que aqui tô... Olha, a galera tá firme e forte aí. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui. Segurei aí mais um segundinho. Together Mode, era isso que eu estava procurando. Cadê o Together? Muito bom. Todo mundo sentadinho, mas fica todo mundo sentadinho agora, numa cadeira. Vou fazer mais uma fotinho, mais um registro aí, então. Muito bem. Perguntas, comentários. Quero agradecer as perguntas que já vieram, os comentários que já vieram. Foi muito bom ter a participação de vocês. Com as experiências também acho que é legal, né? Cada um tem as suas experiências, suas vivências, então é muito bom que possam compartilhar aqui conosco também. A gente espera que a gente tenha agregado valor a vocês, né? Conte conosco em termos educacionais, o que a gente puder estar junto. Outros eventos, teremos um aí, né? Próximo sobre renda variável, e depois, se a gente puder, de repente, e a gente quer muito dar algum tipo de continuidade de assuntos específicos, enfim. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é um aprendizado, né? É a mesma coisa de quando começamos a nossa escola lá atrás, ou então quando nós entramos no emprego, né? No primeiro emprego também meio perdido, etc. e tal. Então, assim, a grande maioria dos brasileiros é assim, não tem conhecimento, porque não vive no habitat dele, né? Mas o que eu quero disponibilizar é, em nome da Alps e da Monte Bravo, a nossa super vontade, e vocês devem ter percebido que a gente faz com muito amor, com muita paixão, esse tipo de coisa. Então, estamos super à disposição. Exatamente. Gente, obrigada pela atenção, pela presença de vocês. Eu sei que foi bastante informação e a gente vai também facilitar, né, a forma de explicar um pouco mais sobre isso. A gente vai fornecer, enfim, alguns conteúdos para vocês, mas não hesitem, né, quando vocês tiverem qualquer dúvida, poxa, podem ler depois, qualquer coisa eu passo o meu contato, tá? E a gente realmente tem essa vontade de transformar a vida de vocês através do mercado financeiro.
É a nossa vontade de ser o pilar financeiro que vai ajudar vocês a realizarem os sonhos de vocês. Então, espero que a gente tenha, pelo menos, despertado uma pulguinha atrás da orelha para incentivarem, né, vocês irem atrás e focar no que é mais importante, né? Que é construir aí o patrimônio de vocês. Se alguém investe na poupança, que eu tenha deixado você nervoso, hein? Nervosa. Boa. Com certeza, tem umas pulguinhas aí, ó. Tô coçando aqui, tá? Braz, Milena, quero agradecer imensamente a vocês. A apresentação foi muito rica. Com certeza, todos nós estamos sendo daqui mais aptos a saber o que fazer, né, com o nosso dinheiro, né? É o patrimônio, é aquilo que a gente está construindo, a gente trabalha, a gente quer tomar as melhores decisões e com certeza a gente vai tomar decisões melhores a partir de agora. Vou reforçar lá em novembro, a gente vai ter mais uma sessão para falar de renda variável. Quem tiver alguma dúvida, vai começar a investir ou vai continuar investindo a partir de agora, surgiu uma dúvida, aproveite, os especialistas vão estar de volta, tá? E de novo, realmente, de coração, muito obrigado a vocês. Deu para ver quanto amor vocês colocam no trabalho de vocês, né? E estamos muito felizes aí por terem compartilhado um pouquinho do conhecimento conosco, tá? Obrigadão mesmo. É um prazer, prazer. Um prazer. Bom fim de semana a todos, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, Semana. tchau. Tchau, Bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada. Como é que para a gravação aqui? Você que começou a ler? Mas acho que qualquer um consegue finalizar. Tu quer parar aí ou quer que eu pare? Pode parar aí. Não sei porque não... Aí. Stop.